Olá, está começando mais um podcast Tudo Junto e Misturado. Mais uma vez um prazer estar aqui com você, trazendo assunto importante, interessante e que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida e no seu dia a dia, porque hoje a gente vai falar sobre felicidade. O que é felicidade, a verdadeira felicidade e que infelizmente a gente percebe que tem faltado muito na sociedade e na vida das pessoas, no meio, na família. E eu tenho a alegria de receber aqui no programa de hoje ela que é psicanalista clínica, também é pastora, a Poliana de Jesus, que já tem Jesus até no nome, né? Até o nome. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Amém, bom dia, obrigada por essa oportunidade de estar aqui, lhe conhecer, estar nessa Fonte TV que é tão especial para nós, onde tem tanta presença de Deus, só gratidão. Glória prazer a Deus. imenso. E também falar sobre esse tema, né, Poliana, sobre esse assunto tão importante, que é algo que é necessário para a vida das pessoas. E eu já começo com a primeira pergunta sobre o conceito de felicidade, porque muita gente fala sobre felicidade, mas de fato não sabe o verdadeiro conceito de felicidade. É verdade, hoje a gente vive uma massa em que vai reproduzindo informações e a felicidade ela tem várias definições, né? Para Freud, a felicidade, ela nada além é do que o prazer. Tudo que é ligado a prazer, para Freud é felicidade, né? Na filosofia, já a felicidade é uma combinação das emoções. Aristóteles dizia que era esse equilíbrio, né? A harmonia entre sentimentos, emoções. Para a neurociência também, a felicidade ela vem como forma dos nossos hormônios, da dopamina, né? Enfim, mas a Bíblia vai falar que a verdadeira felicidade, a teologia vai dizer que a felicidade ela está em descobrir o nosso propósito. Ela está em saber a nossa identidade e também entender lá em Eclesiastes capítulo 12, eu gosto dessa definição, em que Salomão vai dizer que a suma de tudo, o resultado de tudo da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Lá no Salmo 128, o salmista também vai dizer, né, se a gente cumprir os mandamentos do Senhor, feliz será e te irá bem. Então a felicidade está no Senhor Jesus. E como nós podemos descobrir de fato e vivenciar essa felicidade genuína todos os dias? E a gente já traz também diante de tantos problemas que nos rondam também diariamente, né? E muitas vezes algumas pessoas costumam falar, eu não consigo ser feliz, eu não tenho uma felicidade completa porque eu tenho tantos problemas, eu tenho vivenciado tantas coisas que eu não consigo ter essa felicidade, que muitas vezes nós também pregamos sobre essa felicidade e as pessoas não conseguem ter. É verdade. Hoje nós temos propagandas midiáticas, né, a respeito da felicidade, trazendo muito por esse lado hedonista, né, hedonista do prazer, do corpo. E a gente tem que entender que a felicidade ela está dentro de nós, nesse autoconhecimento que todo mundo precisa buscar. Hoje eu até li uma frase no status de uma amiga, e é uma frase que eu gosto muito de Epiteto, que ele vai dizer assim, que quem olha para fora vê, mas quem olha para dentro enxerga. Então a gente tem que olhar para dentro, se conhecer, saber que a felicidade está em saber o que você nasceu para fazer. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, não tem como eu não falar dele, porque foi um homem que entendeu o que era felicidade. As circunstâncias na vida de Paulo não eram agradáveis aos olhos, tanto é que ele vai escrever cartas, denominadas cartas da prisão, que ele estava preso, mas ele vai escrever um capítulo 4 de Filipenses dizendo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como uma pessoa que está presa vai dizer que está feliz? Porque é dentro dela essa felicidade. Ele sabia porque ele tinha nascido e estava cumprindo o seu propósito. Então é isso que as pessoas precisam entender, que não é sobre circunstância, é sobre quem você é e nasceu para ser. E existe diferença em felicidade e alegria? Porque muitas vezes a pessoa está sentindo uma alegria naquele momento por algo bom que aconteceu. E talvez ela denomina essa alegria daquele momento, aquela alegria momentânea, como uma felicidade. Tem diferença? A felicidade, como eu disse para você, ela é diária, né? Ela é diária, é conquistada diariamente. Não existe aquela felicidade, eu gosto muito de colocar isso, eu não sei se você, quando era adolescente, tinha essa ideia. A gente, na adolescência, brincava assim, a felicidade tá lá no final do arco-íris.
E a gente corria atrás, né, do arco-íris. Vamos lá. Ficava procurando, né? Onde está começando o arco-íris? Vamos encontrar que está lá. Não existe uma felicidade pautada numa coisa só, é um conjunto de coisas. Então, a alegria, ela faz parte da felicidade, né? São de alegrias diárias, já disse os filósofos, são das pequenas coisas, das alegrias pequenas se torna a felicidade. Então, é um conjunto de coisas. Quais são os principais obstáculos, Poliana, que as pessoas enfrentam hoje para ter essa felicidade diária, todos os dias, a todo momento, né? Sim. Porque muitas vezes, como a gente acabou de falar aqui, você trouxe uma resposta totalmente plausível sobre isso, né? Nessa Sim. diferença de felicidade e alegria, mas existem obstáculos que as pessoas acabam enfrentando diariamente. Quais são eles e por que que elas têm tanta dificuldade em vivenciar essa felicidade diária? Sim, nós temos hoje grandes obstáculos e um maior deles se chama ansiedade, depressão. Nós vivemos um momento em que as pessoas estão presas a passados, a traumas, a situações, e isso tem impedido muito que as pessoas vivam. Hoje nós temos algo que tem adoecido muito as pessoas, que é a falta de perdão. Eu gosto muito de dizer que pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Então é necessário haver essa cura no interior delas. É necessário elas entender que o lugar de passado é no passado. Daqui a pouco, minutos, é passado. E o passado ele só serve para nos trazer lições. Quando eu uso o passado como peso, ele vai ser, sim, um muro para que eu não alcance a felicidade. E já trazendo esse assunto do passado, de deixar as coisas passadas para trás mesmo, bem no Sim. sentido literal da palavra, né, Poliana? Sim. E o perdão, porque muitas vezes algo que aconteceu lá atrás, né, como Sim. você trouxe, ainda está em volta, ainda machuca, ainda dói, é uma ferida que está aberta, não cicatrizou e muitas vezes traz lembranças, Sim. né, e essa ferida ainda continua doendo, às vezes estava cicatrizando, de repente ela é aberta novamente, né, Sim. e essa pessoa ela não consegue viver, então ela fica nessa constância, nesse ciclo, eu estou vivendo uma alegria hoje, mas de repente é uma montanha russa ou uma roda gigante que ela Sim. vivencia todos os dias. Como ela vai conseguir trazer esse perdão, se perdoar, perdoar o alguém que fez mal, né, alguma situação que aconteceu, e como ela também vai conseguir se livrar disso? Quais são as dicas que você nos dá nesse sentido para que a pessoa consiga se desprender desse passado ou consiga trazer uma cicatriz, uma cura para essa ferida emocional na alma que ela tem vivenciado? Sim, nossa, isso é muito importante. Inclusive, em um dos meus atendimentos, eu atendi um rapaz que teve um problema na família dele e ele disse que havia perdoado aquela pessoa que o feriu. Só que você disse algo importante, existem gatilhos quando a pessoa não perdoa de verdade, porque o perdão, ele não é esquecimento, o perdão não é amnésia, o perdão ele é atitude. Você tem que entender que o perdão é uma decisão, isso mesmo. Não é que você está perdoando, que você está liberando a pessoa. Ah, não, eu estou dando para ele todo. Não, o perdão é para deixar ele ir. A própria palavra já diz. O perdão, ele vem de uma palavra grega de soltar, liberar. Então, assim, quando a pessoa não perdoa, fica gatilhos. E aquele rapaz, em uma fala que aconteceu, a ferida foi tocada e ele voltou tudo de novo, aquela dor. Então, o perdão você precisa decidir, e a Bíblia fala muito sobre isso. Na própria oração do Pai Nosso, o Senhor, ele diz, perdoai, né? Aquele que vos ofendem. A gente tem que entender que nós fomos perdoados. E é através desse perdão de Cristo. Eu gosto muito de uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz que o perdão, ele não é humano, ele é divino, ele é puramente graça. A gente tem que entender que nós não merecíamos perdão, mas Jesus, com o tetelestai na cruz, ele pagou toda a nossa dívida. Então, por que não perdoar? Né? A Bíblia fala que se a gente não perdoar o nosso irmão que a gente vê, se a gente não amar quem a gente vê, vai amar a Deus que não vê. Então, certa feita, Pedro perguntou para Jesus quantas vezes a gente tem que perdoar? 7 vezes? E Jesus falou para ele 70 vezes 7. Não é sobre o número, mas Jesus estava dizendo para ele que não há limite sobre o perdão quando a gente é perdoado, amado. E o mais importante que eu quero frisar, quando a gente sabe quem a gente é, porque não é sobre quem me feriu. Sim. Né? É sobre mim. Sobre mim. Eu dou o que eu tenho.
E eu decido ser uma pessoa curada. Mas é uma decisão difícil, Muito. né, Poliana? Perdoar não é um sentimento, é uma decisão, como nós estamos falando aqui. Sim. Mas é uma decisão difícil, porque querendo ou não, sendo totalmente realistas no nosso emocional, no ser humano que somos, a gente fica magoado, Sim. ficamos chateados, ficamos frustrados, a gente se decepciona com as pessoas. Verdade. Né? Isso faz parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Exatamente. Mas é difícil ter essa decisão de perdoar. E quando a gente não toma essa decisão, tá trazendo, além de você trazer uma amarração, pode trazer maldição para sua vida. Sim. É uma ferida que ainda continua aberta e ela vai continuando ali ao longo do tempo, dos anos, ainda virando uma bola de neve dentro da gente. Exatamente. Como você disse, tem gatilhos que existem que a gente vai continuar lembrando. Por que é tão difícil a gente conseguir liberar perdão para determinadas situações? Primeiro que existe um maior inimigo do perdão, que é o orgulho. O ser humano, ele é orgulhoso, ele não quer ceder, né? E eu ouvi uma frase muito forte de uma pastora de Brasília, amiga minha, que ela diz assim, que assim como Deus habita no louvor, os demônios habitam nas feridas. Isso é muito forte. Então a gente tem que entender, se despir. O perdão, ele é para quem nasceu de novo. E também para quem tem autoconhecimento. Eu volto lá atrás, a gente precisa se conhecer. Saber que o ser humano, ele é falível. Não existe pessoas perfeitas. Inclusive, existe um livro muito bom que eu li e releio todos os dias, é da minha cabeceira, que é o Especialista em Pessoas, de Tiago Brunet. Ele vai falar sobre o mundo real e o mundo imaginário. O problema é que a gente vive no mundo imaginário. Que pessoas são perfeitas, que ninguém vai errar com a gente. Mas nós somos falhos, todos nós somos falhos. Então, é necessário ter essa empatia, essa compaixão de entender que eu erro, que você erra, né? E que o erro e a ferida maior é feita sempre pelo mais próximo. Você trouxe algo interessante também, até a gente falando sobre essa questão do perdão, dos gatilhos e liberar perdão, sobre nos conhecer. Não é sobre o outro, é sobre mim. Exatamente. Me conhecer. E eu acredito que existem muitas pessoas que elas não se conhecem totalmente. Sim. E talvez nesse sentido, em não ter esse autoconhecimento, saber quem sou, saber onde eu quero chegar, onde eu posso chegar, onde eu vou, onde eu quero ir e saber dos meus limites. Muitas vezes as pessoas, elas continuam nesse sofrimento, nesse constante sofrimento e nessa constância na busca pela felicidade, vivendo alegrias momentâneas e que elas não conseguem passar adiante, elas não conseguem evoluir. Isso realmente acontece? Muito. Até porque pelas nossas vias hoje de redes sociais, as pessoas vivem muito de comparação. E a gente tem que entender que Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Né? E aí as pessoas vão ali pro Instagram e vê alguém, agora ela é modelo, ela é isso, ela é aquilo. Não, cada um, Deus tem algo. Né? E vocês precisam, as pessoas precisam entender, você que me ouve, que a sua identidade ela tem que estar firmada. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós, está lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 é a nossa identidade, está lá. Nós somos noiva do Cordeiro, nós somos filhos. Nós vivemos hoje em uma geração que tem muita falta de paternidade, uma geração de filhos que são órfãos de pais vivos. Então esse autoconhecimento é muito importante. Essa orfandade ser dissipada do nosso meio, da nossa geração. Tudo isso o autoconhecimento traz para nós. Mas infelizmente a gente ainda tem muito preconceito com terapia. As pessoas pensam, terapia é para louco. E eu sempre digo na igreja, ainda existe essa fala, ainda né, existe, Poliana? mas a terapia não é para louco, a terapia é para não ficar louco. Né? E quanto mais eu me conheço, mais eu vou chegar à felicidade. E o mais importante que eu quero falar aqui, que a ciência tem descoberto agora, né, pelos cursos de coach, que eu amo também o curso de coach. Eu fiz o método Evo em Brasília e a gente descobriu através também da palavra de Deus que o que é felicidade? É servir. O segredo da felicidade é fazer o outro feliz. Quanto mais você serve, quanto mais você faz o outro feliz, mais você é feliz. Então, nesse autoconhecimento, a pessoa vai aprender e vai dissipar toda essa dificuldade
de olhar para dentro. Dói, mas é necessário olhar para dentro. É necessário, extremamente necessário. Extremamente. E, de fato, o que você disse é extremamente importante, porque as pessoas hoje têm vivenciado muito nesse mundo virtual. Muito, né? sim. E trazem o virtual para a realidade. Sim. E aí, também é algo que eu acredito que seja um dos principais ou das principais dificuldades das pessoas hoje em se conhecer. Sim. E trazer e vivenciar essa felicidade genuína mesmo, né? Claro, felicidade completa e genuína é com Jesus, tendo Jesus e vivendo isso nele, com ele todos os dias. Sim. Mas as pessoas, elas tentam idealizar esse mundo virtual, trazendo para ela, e aí ela começa a olhar, fulano tem a vida perfeita. Sim. Fulano está tão feliz, está tão assim, tão assado, e eu não consigo ter isso, eu não consigo vivenciar isso, e a pessoa ela vai trazendo uma frustração para a vida dela por algo que ela vivencia somente nas redes sociais. Sim. E a gente não sabe o que a outra pessoa está fazendo ou o que a outra pessoa está falando, e muitas vezes aquilo é só fake news. Fake news, né? Infelizmente, gente. Infelizmente. Sim. Eu atendi uma pessoa recentemente, inclusive stand-up. Né? Ia para as redes sociais com muita alegria, sorrindo, mas com várias tentativas de suicídio. Então é aquilo que a gente precisa entender. O mundo hoje virtual ele é muito fictício. Mas Jesus, ele nos traz para essa realidade da vida. Nós temos que entender que a vida é aqui, é esse cotidiano. E eu sei que o cotidiano, o diário, ele adoece as pessoas. As pessoas estão sempre procurando pelo novo. É tão verdade que lá em Lucas capítulo 15, o filho pródigo, quando ele sai de casa, ele sai porque ele está saturado daquilo que é diário, da rotina. E aí ele vai procurar um novo. Mas a gente tem que entender que não existe novo todo dia. Né? As pessoas precisam entender que aquilo ali é um visual, são criações. Tudo virtual é criações, é mundo paralelo, realmente. E a gente tem que estar nesse mundo da verdade. Quanto mais... Olha, meu pai, filósofo, pastor, teólogo que está me assistindo, ele fala muito isso pra gente. Por que as pessoas que sofrem menos são aquelas que vivem o mundo real? Porque no mundo real, a gente entende que tem traições, decepções, luto. Isso faz parte da vida. Sim. Você não quer ser traído, então não se relacione com ninguém. E como que é possível isso hoje? Não tem como. Você não quer viver, não quer sofrer, então você tem que morrer. Porque a vida, ela é difícil. Mas com Jesus... ela pode ser maravilhosa. A palavra de Deus já nos trouxe isso, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Exatamente. E o nosso comportamento diante de tudo isso, é claro que assim, eu quero comparar essa pessoa que você disse que tem dificuldade, tem. Eu sei que muita gente tem. Eu quero comparar como uma criança. Precisa de orientação. Você precisa desse psicólogo, desse terapeuta, desse pastor. Essas pessoas são muito importantes para ajudar, porque é um processo. Quem está numa depressão, quem está, por exemplo, não é fácil perdoar um pai que abusou de uma filha e engravidou a própria filha. Mas ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar de acompanhamento pastoral. E é para isso que estão os profissionais capacitados para isso. Porque realmente tem feridas que precisam de auxílio profissional. A gente não pode eximir isso. Com certeza. E são pessoas que Deus trouxe, né? São usadas por Deus para nos abençoar, para nos ajudar, nos auxiliar. E realmente são pessoas abençoadas e que a gente, de fato, precisa mesmo de ajuda. Sim. Agora, qual é o papel dos relacionamentos interpessoais na Sim. busca por essa felicidade, Poliana? Isso é tudo, né? Porque ninguém vive sem gente. Ai, como eu amo gente. É bom demais viver nesse ciclo, né? Maravilhoso. Estar rodeado de pessoas Sim. que nos querem bem, né? Sim. Que nos encorajam, que nos dão um gás para ir adiante. Isso é muito importante, Muito né? importante, né? E a ciência já diz que a gente é o resultado das 5 pessoas que a gente se conecta. E eu gosto muito de falar sobre isso. Se você andar com uma pessoa fitness, você vai ser fitness. Tô precisando de andar com mais gente fitness do meu lado. Eu tô agregando, eu tô nessa network, hein, gente? Se você andar com pessoas negativas, você vai ser negativa. Então, é muito importante você ser seletivo nas suas escolhas de relacionamento, né? É muito importante você entender que ninguém vive sem pessoas. E até hoje a gente ouve aquela frase, eu prefiro animais do que gente. Não, então você não pode trabalhar com pessoas, você não pode ser pastor, você não pode trabalhar em nada, porque tudo é gente. E a moeda mais cara do mundo
foi por quem Jesus pagou o preço. Jesus não morreu pelos animais. Jesus morreu por pessoas. A coisa mais importante que Deus mais ama são pessoas. Então, essa network é muito importante, essa conexão. E se você andar com pessoas cheias de Deus, você vai ser cheio de Deus. É difícil ser seletivo nesse ambiente e nesse ciclo aí para escolher essas pessoas? Porque, infelizmente, Poliana, às vezes tem pessoas que na sua frente está tranquilo, né? Mas em determinado momento ela muda com você, ela age de uma forma diferente e, querendo ou não, vai vir essa decepção. Sim. Eu me decepcionei com aquela pessoa que eu escolhi para estar e andar do meu lado, para estar dentro do meu ciclo. E em alguns momentos essa pessoa que começa a selecionar esse grupo, né? Ela se fecha. Sim. Não, eu não quero mais estar rodeado de pessoas porque eu estou me decepcionando muito. Sim. E aí ela acaba não vivenciando também, de fato, essa felicidade que ela poderia vivenciar com aquele ciclo que ela escolheu para viver. Sim. Ai, que pergunta boa. Jesus nunca se decepcionou com ninguém. Por quê? Porque ele não colocava expectativas nas pessoas. Nós não podemos colocar nossas expectativas em ninguém, só em Jesus, porque perfeito é só ele. Jesus escolheu 12, cada um com uma personalidade, com uma forma de ser, com uma cultura. E é por isso que a gente tem que estudar, para conhecer o humano, saber que cada um tem uma forma de vivência. Por isso que eu gosto de andar no Brasil, conhecer as culturas, né? Eu estava lá em Marajó agora, lá tem uma forma de se alimentar, uma palavra lá que significa amor, aqui significa outra coisa. E é muito bom a gente viver essas culturas diferentes e saber que pessoas é presente de Deus para nós. É só a gente aprender a lidar. E eu tenho uma frase que é de um pastor amigo meu lá do Rio de Janeiro, que é: amar com o amor de Jesus é possível. O amor, ele é a resposta para todas as perguntas. A gente precisa ser flexível, né? Porque da mesma forma que as pessoas podem errar com a gente pode errar com as pessoas. Exatamente. E não é porque alguém me traiu que todo mundo vai me trair. A gente não pode generalizar, porque pessoas ferem pessoas, mas pessoas também curam pessoas. Exato. Como é bom um abraço, né? A ciência, Um abraço cura, nossa, né? A ciência fala que um abraço, ele tem um poder curativo, e Freud também vai falar que não existe nada mais poderoso para curar do que poucas palavras boas. Tem coisa melhor do que elogio? E vem de gente, vem de pessoas. Como que você vai viver a sua vida sem gente? Vamos supor que você ganhou aí, né, um Oscar. Você vai comemorar com quem? Se não for gente. Verdade. Né? Então a gente também tem que mudar a nossa visão sobre a vida. A gente tem que ser mais positivo, olhar com os olhos do Senhor para as pessoas, olhar como Jesus olhou. E é sobre isso. É verdade. Agora, existe uma diferença, Poliana, na forma com que os homens e as mulheres abordam essa busca por felicidade? Existe um parâmetro diferente? O homem e a mulher, ele tem visões diferentes em certas situações, né? Mas eu acredito que a felicidade, ela está unânime para homem e para mulher, porque é do propósito de Deus, né? É sobre aquilo. Quando você está no propósito do Senhor, seja homem ou seja mulher, você vai ser feliz. Então é a mesma coisa para o homem e para a mulher. Maravilhoso. Agora, muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida que a gente não espera. Sim. Né? E aí a gente falou em algumas perguntas atrás, que nós comentamos aqui, sobre dificuldades da nossa vida, do nosso dia a dia. E aí eu vou trazer o luto para essa pergunta, porque é algo que é comum, é normal e que nós precisamos passar por ele. Sim. Algumas pessoas conseguem lidar melhor com o luto, outras têm mais dificuldade. Sim. E na busca pela felicidade para essas duas pessoas, naquela que sabe lidar melhor e aquela que tem mais dificuldade, essa busca é a mesma? Ou cada pessoa vai conseguir lidar melhor e saber buscar melhor essa felicidade para dentro de si? E aí eu acredito que essa que tem mais dificuldade vai precisar um pouco mais de ajuda e até dos profissionais. Sim. Né? Porque é um processo doloroso, é um processo muito difícil. Já passei e eu sei quão difícil é enfrentar um luto de uma pessoa que realmente era a base, né? Então, como que você analisa essa forma de tentar buscar ou buscar essa felicidade sofrendo, vivenciando o luto, passando por esse processo
por vários dias, vários Sim. anos da minha vida. Muito bem colocado. Eu gosto de dizer que o luto é a maior dor da vida. E nós sabemos que todos nós vamos passar por isso, porque Freud fala, né? E nós sofremos essa angústia justamente por saber, porque nós somos o único ser que sabemos que vamos morrer. E a gente precisa entender que o luto ele é processo e ele precisa ser vivido. Quando você não vive o luto, tudo que você guarda vai retornar em volta conforme dor no seu corpo. Volta psicossomatizando, né? Então você precisa viver o luto. E o luto é fases. Agora, o luto, ele precisa verdadeiramente de um profissional para acompanhar. Porque tem várias formas que no luto precisa até ser medicamentoso. Aquelas pessoas que têm mais dificuldade precisam de um medicamento para auxiliar e o profissional é indispensável. Tanto para aquele que tem mais dificuldade quanto para aquele que não tem. Porque algumas pessoas demonstram que não tem, mas lá na frente, igual, por exemplo, vou usar aqui da minha família, quando meu avô morreu, meu pai não chorou nada, nem a minha avó. Mas depois ele passou abruptamente por dores, por momentos, né? Por quê? Porque não viveu aquele luto. Você precisa chorar. O luto é para você chorar. Você precisa passar por aquele rito de passagem. E após isso que você chorou, e eu gosto muito de falar assim, que o luto é normal você chorar ali meses, 3 meses, mas logo você precisa levantar. Não levantou? Precisa do profissional para te auxiliar, para você passar por todas essas fases. Excelente colocação. Agora, uma última pergunta, porque infelizmente nosso tempo já está chegando ao fim. Passa tão Tem rápido. coisa demais pra gente falar, né, Poliana? É tão bom. Mas agora eu quero que você nos traga dicas práticas para o nosso dia a dia, de como que a gente pode buscar essa verdadeira felicidade e vivenciar essa felicidade todos os dias. Que eu acho que é isso que está faltando mesmo na sociedade, né? Sim. Além do amor que as pessoas estão precisando mesmo vivenciar e transmitir esse amor para as outras pessoas, a felicidade também faz parte disso. Com certeza. Então, como de forma prática, como que a gente pode buscar, quais dicas que você nos traz? Que coisa linda. Primeiro, se perdoar, né? A gente às vezes tem dificuldade nem tanto de perdoar o outro, mas se perdoar. Se perdoe, se conheça, né? Faça a sua terapia, o seu autoconhecimento. Atividade física, importantíssimo, né? Para a liberação dos hormônios da felicidade. Né? Então é preciso fazer atividade física. Fique perto de pessoas positivas, pessoas cheias de Deus. Faça o seu devocional. Tem que começar o dia agradecendo a Deus. A ciência descobriu que a gratidão é uma forma poderosa de felicidade. É verdade. Então, eu dou essa dica. Faça o seu caderno da gratidão, seja de manhã no seu devocional, na leitura bíblica, ou seja à noite, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e andar com o Senhor. É muito importante você cuidar, porque nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Cuide do seu corpo na academia, cuide da sua alma, vai para a sua terapia, se conheça a alma é custosa. A alma tem que ser cuidada. E cuide do seu espiritual. Busque o Senhor, ande dentro dos mandamentos de Deus, leia a Bíblia. A Bíblia ela tem que ser lida diariamente, é um alimento, tá? A Bíblia, eu vou deixar isso aqui, hein? Eu sei que pode ter hater, mas a Bíblia, gente, é um manual da felicidade. É verdade. E é isso. Encerramos da melhor forma possível. A Bíblia é o manual da felicidade. Então você, gente, esse manual precisa fazer parte da sua vida todos os dias. E com essa frase, com essas dicas maravilhosas que a gente encerra mais um podcast. Poliana, muito obrigada. Pastora, muito obrigada por cada palavra que foi transmitida aqui. Amém. Por essa alegria que você nos trouxe aqui no estúdio, Glória no programa. a Deus. Eu tenho certeza que transmitiu aí para os nossos telespectadores também, e que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. Amém. Com certeza vamos chamá-la mais vezes para participar aqui com a gente. Que Deus abençoe. Obrigada. Eu posso deixar meu Instagram? Claro, fica à vontade. É @Poliana de Jesus Oficial. Poliana de Jesus com Y. Um abraço, obrigada. Feliz demais por estar aqui. Amém. Deus abençoe. Amém. Felicidade para vocês. Felicidade para todos nós. Que Deus continue nos abençoando, que você aí de casa continue buscando essa felicidade, vivenciando essa verdadeira felicidade que a gente só pode vivenciar em Deus, em Jesus. Que Ele esteja com você todos os dias, e é esse o desejo do nosso coração, que você possa ter isso na sua casa, com a sua família, em todos os lugares que você for, viu? Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta com outro podcast. Até lá.
Música